É na doação de si mesmo que se recebe. É no esquecer-se que se encontra. É no perdoar que se é perdoado. E é no morrer que se desperta para a vida eterna. São Francisco de Assis. Para bem se compreender a intenção da Igreja ao instituir o cerimonial da Quarta-feira de Cinzas, é necessário considerar suas origens, bem como a repercussão que teve na época em que foi estabelecido. Vamos precisar, portanto, voltar nossa atenção para um longínquo passado, visto que essa prática litúrgica, à semelhança de quase todas as outras, se constituiu de modo definitivo na Idade Média, aonde a Santa Igreja Católica era o centro da vida social. Comecemos por analisar como eram as cidades no tempo em que ela surgiu. Pelo que delas restou nos nossos dias, ou pelo que é retratado nas iluminuras, vê-se que elas eram pequeninas, com ruas estreitas, a fim de caber dentro de muralhas necessariamente restritas para melhor defender os habitantes de ataques inimigos. As casas estavam muito próximas umas das outras, e como o andar superior se projetava um pouco sobre a rua, estando à janela de um desses prédios quase se podia tocar, estendendo o braço na casa que estava à frente. No centro desse emaranhado orgânico de edifícios, erguia-se o campanário da igreja. Às vezes eram vários, pertencentes a paróquias, mosteiros e conventos em torno dos quais se congregava a população, pois naquela época tudo quanto se passava na igreja constituía o centro da vida social. Havia nessas urbes pecadores públicos culpados de um crime notório, como, por exemplo, o terem matado alguém durante o ano. Outros haviam blasfemado publicamente contra Deus e a Igreja, e continuavam em sua obstinação, mesmo depois de terem sido repreendidos. Existiam também pessoas ou famílias ostensivamente afastadas da Igreja, que tinham deixado de comparecer à missa e frequentar os sacramentos. O conceito do homem medieval a respeito desses pecadores era: são altamente censuráveis. Devemos ficar afastados deles porque uma pessoa reta não convive com o pecador, e quando precisa se relacionar com algum deles, o faz com distância e frieza. Até que se arrependa e faça penitência, ele é inimigo de Deus e, portanto, do gênero humano. Contudo, a Igreja estava tão no centro da sociedade medieval que até essas pessoas compareciam ao templo por ocasião da Quarta-feira de Cinzas, mesmo porque a maior parte delas sabia estar seguindo o mau caminho e pesava-lhes viver naquele estado que, entretanto, não queriam abandonar. Além destes, participavam das cerimônias da Quarta-feira Santa outro gênero de pecadores, os que se denunciavam a si mesmos como tais. Às vezes eram homens tidos como muito virtuosos, os que apareciam acusando-se de alguma falta. Tendo sido objeto de honrarias e considerações às quais não tinham direito, desejavam receber, arrependidos, o merecido desprezo. A esses dois conjuntos somava-se o dos que pecaram de forma não notória. Eram pessoas que, tendo faltado para com Deus interiormente, juntavam-se às primeiras para fazer penitência e reparar suas faltas. Assim, quando os sinos começavam a tocar nesse dia convocando a população, os habitantes da cidade iam saindo de suas casas e se dirigiam para a igreja. Imaginemos o estado de espírito dos pecadores, andando em grupo pela rua ao lado da população inocente, enquanto vislumbravam de longe a fachada da igreja, adornada de santos e de anjos, tendo no centro uma imagem do crucificado, ou de Nosso Senhor Jesus Cristo abençoando, ou então a imagem da Virgem das Virgens, concebida sem pecado original. Ainda sob o bimbalhar dos sinos, chegavam diante do templo. Ele se ergue imponente, aparentando severidade, mas apresenta-se ao mesmo tempo tão acolhedor que parece dizer: Vinde, filhos, vós pecastes, mas aproximai-vos de onde o perdão vos vem, confessai-vos e arrependei-vos. Entravam, e transcorrida a cerimônia, se retiravam para um determinado lugar onde iam fazer penitência. Tudo isso só tinha autenticidade, porque na Idade Média, o homem possuía uma profunda noção da gravidade do pecado. Como manter acesa essa noção que inúmeras circunstâncias procuram desbotar em nós? Para melhor entendermos a questão, vou formular uma pergunta um tanto estranha. O que você pensaria de alguém que nos fizesse a seguinte acusação: você é um tipo leviano, que não se toma a sério a si próprio? A resposta a tal injúria poderia ser uma bofetada, pois um homem assim não vale nada.
Tomar-se a sério é o primeiro passo para alguém conseguir ser alguma coisa na vida. Ora, quanto mais descabida, para não dizer blasfema, seria fazer esta outra pergunta: será que Deus se toma a si próprio a sério? Evidentemente sim. Ele se ama infinitamente e se toma infinitamente a sério. Por isso, quando estabelece que praticar determinado ato constitui um pecado, os homens que cometem essa falta rompem com ele e tornam-se seus inimigos. Deus não diz algo sem que produza um efeito imediato. Não proclama uma inimizade que não seja autêntica. Se Deus não fosse infinitamente sério, seria o caso de perguntar se ele existe. Com esta seriedade, que participa de sua infinita sabedoria e santidade, contempla o Criador as ações dos homens. Diante dela, o pecado torna-se gravíssimo e profundamente execrável. Quem o comete fica mais miserável. Por mais rico que alguém seja, ao pecar torna-se o mais desafortunado dos homens, pois ainda que possua tudo o que a terra pode oferecer, não tem nada do que o céu pode nos dar. Além do mais, pode advir-lhe a qualquer momento a punição divina, através de inúmeras e inopinadas desgraças desabando sucessivamente sobre ele, ou pior ainda, com os castigos do inferno, aos quais nada nesta terra serve como termo de comparação. Ali há trevas eternas, o fogo queima e não ilumina. Os piores tormentos atazanam continuamente os precitos, que compreendem não haver mais remédio para eles. O pecador tem uma noção viva de ter agido contra Deus. Sabe que não deveria ter feito esse mal, por ser ele infinitamente santo, bom e verdadeiro. Sabe, igualmente, que aquela tremenda cólera que desaba sobre ele é fruto da infinita justiça divina. Os pecadores na Idade Média tinham essa noção, e por isso iam à igreja para pedir perdão e fazer penitência. Quem violou a lei de Deus deve começar por reconhecer o mal que fez. Para isso, a igreja incita-o a recitar os salmos penitenciais, os quais convidam de modo magnífico a sentir a enorme gravidade e malícia do pecado. Deus é tão insondavelmente bom que deu ao homem a glória de ser criado em estado de prova, para assim poder adquirir méritos. Muitos, porém, fazem mau uso dessa liberdade que lhes foi concedida e pecam. Mas o Criador, ao invés de exterminá-los de imediato, conforme a ofensa mereceria, cochicha nos seus ouvidos palavras próprias, a fazê-los sentir a malícia do que fizeram e os convidam a pedir perdão. Age assim como um juiz que, tendo recebido o réu com uma majestade indizível, com aparatos de força e severidade tremendos, mandasse alguém entregar-lhe um bilhete que diz: se rogares clemência na sinceridade de tua alma e pedires perdão com as palavras que estão neste bilhete, o juiz manda dizer que te atenderá. Desta forma, o pecador caminha em direção ao Supremo Juiz, recitando uma oração por ele próprio ditada com vistas a dar-lhe o perdão. Não se pode imaginar maior manifestação de misericórdia e amor do que essa. Na Quarta-feira Santa, o cortejo dos pecadores entrava pelo fundo da igreja, recitando o Miserere. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Salmo 50, versículo 3. Interiormente esmagados pela infâmia de sua culpa e pela grandeza do juiz, rezavam para pedir perdão. Porém, sentiam-se ao mesmo tempo alentados pela promessa do próprio juiz que lhes dissera: reza desta forma, meu filho, procura ter estes sentimentos, e eu me tornarei teu amigo. Vê-se aqui o magnífico equilíbrio da atitude divina. O Criador está pronto para castigar quem o ofendeu, mas preferindo não o fazer, diz ao homem que se tornou seu inimigo: tu, filho meu, que é mau, sê bom. Aqui estão as palavras que deves dizer. Por meio delas, minha graça operará na tua alma. Responde sim ao meu convite e tornar-te-ás mais branco do que a neve. Tudo isso não caberia numa jaculatória. Ao rezar os salmos penitenciais, o pecador pede muitas vezes e de muitas formas diferentes que Deus lhe obtenha o perdão. Porém, depois de ter repetido as palavras ensinadas pelo juiz, suplicando-lhe de modo próprio, correto e belíssimo, alcançar as disposições de alma que o fariam voltar a ser visto com agrado por ele, o penitente fica na dúvida de ter sido atendido. Por que Deus não lhe concede logo o seu perdão? Repete o pedido com novos argumentos e, em certo momento, apela à própria glória do Altíssimo. Por amor de vosso nome, Senhor,
conservai minha vida. Em nome de vossa clemência, livrai minha alma de suas angústias. Pela vossa bondade, destruí meus inimigos e exterminai todos os que me oprimem. Salmo 142, versículos 11 e 12. É como se dissesse: em mim nada há que mereça vossa misericórdia. Mas como será belo para vós perdoar-me? Vós amais a vossa glória, e por amor à vossa glória, eu vos peço. Dai-me aquilo ao que não tenho direito. Perdoai-me, Senhor. Raciocínios como esse são muito próprios a compenetrar o espírito da gravidade do pecado, mas também a adquirir a inabalável confiança no perdão divino de que nos falam os primeiros salmos penitenciais. No segundo deles, por exemplo, tem-se a impressão de que a esperança do penitente vai num crescendo até chegar a uma como que explosão. Vós me salvareis, ó Deus fiel. Salmo 30, versículo 6. A graça falou na alma do pecador, dando-lhe a certeza de que será salvo, mas ele, para expiar o pecado que cometeu, quer sofrer durante a quaresma. Curvado e genuflexo diante do Padre, dá início a esse período de reparação, recebendo as cinzas sobre sua cabeça e ouvindo: lembra-te, homem, que és pó, e pó te hás de tornar. Gênesis 3, versículo 19. A frase pronunciada pelo ministro sagrado equivale a uma advertência. Através da voz do sacerdote, Deus parece dizer: cuidado, a morte ronda em torno de ti. Sou infinitamente bom, mas justo também. Vai e faze penitência. A principal das penitências consistia no jejum. Alguns desses pecadores chegavam a passar os 40 dias a pão e água. Mas havia também uma cerimônia de bênção dos cilícios, os quais geralmente eram cintos cheios de pequenos ganchos de ferro que arranhavam a carne em torno do tronco, causando dolorosas feridas. Eram usados por alguns penitentes durante todo o período da quaresma. Note-se a beleza desta atitude da Igreja. Ao mesmo tempo em que ela estimula o uso desses objetos, institui uma cerimônia para abençoá-los, como se dissesse: penitência até o sangue. Porém, como és meu filho, vou deitar minha bênção no instrumento que te tortura. Vê-se aqui, mais uma vez, o equilíbrio entre justiça e misericórdia, virtudes que devemos amar por igual, de maneira que quando Deus diz ao pecador: eu te execro, devemos exclamar com a mesma alegria com que o faríamos diante de uma manifestação de sua bondade infinita. Quando o pecador compreende o mal de seu pecado e percebe quanto sua falta é odiada por Deus, compreende também o quanto Deus é a pureza. E diante da pureza infinita de Deus, como pode alguém não se entusiasmar? Quem tem horror a um determinado pecado, ama a virtude à qual este se opõe. É sumamente necessário termos entusiasmo pela seriedade e severidade de Deus, e por isso, uma bela oração para se fazer nesta quaresma seria a seguinte: ó meu Senhor, como odiais os meus pecados. Eu vos peço, dai-me uma centelha de vosso ódio sagrado em relação a eles. Mas logo depois, devemos pedir-lhe sua misericórdia. Sem ela, quem poderá subsistir? Senhor Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação, nos aproximamos de Ti nesta quarta-feira de cinzas, com corações humildes e espíritos contritos. Reconhecemos nossas fraquezas e falhas e pedimos Tua graça para nos purificar e renovar. Neste dia de reflexão e renovação, permita-nos lembrar da nossa mortalidade, simbolizada pelas cinzas, e da promessa de ressurreição que nos ofereces através de Teu Filho, Jesus Cristo. Que este tempo de quaresma seja um período de profunda introspecção, oração e penitência, conduzindo-nos a uma verdadeira conversão do coração. Ajuda-nos a abster-nos não apenas de alimentos, mas também de palavras e ações que ferem a Ti e aos nossos irmãos. Inspira-nos a viver de acordo com o Evangelho, praticando a justiça, a misericórdia e a caridade, tornando-nos verdadeiros discípulos de Cristo. Concede-nos a força para enfrentar nossas tentações e superar nossos vícios, para que, purificados pelo jejum e enriquecidos pela oração, possamos chegar à celebração da Páscoa com corações limpos e renovados. Tudo isto, nós te pedimos, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um Deus.
agora e sempre. Amém.